dia, são 8 horas mais 10 minutos agora, 8 horas 10 minutos, está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo as principais informações para você aqui no nosso programa, né? E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a liberação de até 35% do FGTS nas contas aí dos brasileiros, da população brasileira. E é claro, teremos também análise política com PC Almeida. Aqui nós vamos dar aí o nosso bom dia nessa manhã de hoje. Bom dia, PC. Bom dia, Nailan. Bom dia, Mazola. Bom dia, nosso teleouvinte-internauta que nos acompanha pelas multiplataformas, TV, rádio, internet, YouTube, tudo mais. É isso aí, né? Vamos dar o nosso bom dia também para ele, Paulo Mazola. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nairlan, bom dia, PC, bom dia aos nossos teleouvinte-internautas. E o assunto não poderia ser outro, né? O super clássico de ontem, aquela coisa, né, como a gente já falava ontem, da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Nem sempre quem ganha, ganha, e nem sempre quem perde, perde. Às vezes quem perde, ganha, e quem ganha, perde. Foi o que acabou acontecendo, mas a gente vai comentar aí, né, e vamos, no decorrer do programa, vamos dizer o que aconteceu no Clássico. Já temos as semifinais, né, de um lado Grêmio e Atlético Paranaense, e o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional. Muito bem, né, daqui a pouquinho então o Paulo Mazola vai dar todos esses detalhes para você aí, porque agora nós vamos começar o nosso programa, né, já falando dessa notícia aí, para que o PC possa também fazer a sua análise pra gente. Nós estamos esperando aqui também o Flamarion, do Centro de Controle de Zoonoses, que vai falar para a gente sobre a ausência de campanha da vacina antirrábica, né, e qual vai ser a providência tomada pela Secretaria, pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mas, PC, a liberação de até 35% do saldo das contas ativas do FGTS pode ajudar no crescimento de 1,1% da economia nesse ano de 2019. A estimativa anterior, sem considerar a medida, era de alta de 0,81%. Essa informação é do jornal Estado de São Paulo e a gente gostaria que você pudesse também analisar para a gente essa informação, PC. Nailan, muito parada a economia, os comerciantes estão aí vendo que o dinheiro sumiu, inclusive um grande comerciante já entra aqui na live, que é o Ronaldo da Príncipe Verde. Grande Ronaldo. A turma sabe que o dinheiro desapareceu e que o consumo ele é fundamental, né, para ter um equilíbrio aí das contas no mercado brasileiro, no comércio. Então, quanto mais dinheiro em circulação, e nesse caso um dinheiro devido, que a população tem direito a ele, que é o dinheiro do FGTS, não é uma impressão de dinheiro, não é uma medida desesperada, é um incentivo para a economia, é um incentivo interessante. Inclusive, há deputados, o deputado Daniel Coelho ontem apresentou uma proposta nesse sentido, para que essa medida seja permanente. Então eu creio que é uma boa decisão, essa decisão do governo, ela é importante. A gente vai lembrar que no governo Temer, no ano passado, nós também tivemos uma liberação de saques do FGTS em 2018 e 2017. E isso deu uma aquecida muito grande na economia. E a expectativa é de aquecer no segundo semestre e que as pessoas possam, principalmente, cumprir os seus compromissos. Porque hoje está aí todo mundo endividado, né? As pessoas sem condição de promover maiores aquisições. O Brasil, se realmente essa previsão da Folha de São Paulo for uma previsão interessante, nós vamos ter uma variação melhor do produto interno bruto. Então, é interessante, é muito bom. Muito bem, né? Tá aí então a análise de PC sobre o aquecimento da economia, né? Também muito importante pra gente. E agora a gente volta a falar com o PCzinho, que vai fazer uma análise política também pra gente, né, da situação atual e, obviamente, o seu comentário, PC. Quais são as novas por aí? Olha, Nailan, uma das coisas que preocupou muito essa semana e que eu não comentei aqui foi a decisão monocrática do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de alterar completamente a atuação do COAF, né?
atendendo pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado naquele episódio dos laranjas. O Flávio Bolsonaro, recordando aí para quem não sabe, ele é acusado de reter salários dos seus funcionários quando era deputado estadual. Essa movimentação foi percebida pelo COAF e informada às autoridades, no caso, informada ao Ministério Público, etc. Então, a gente está numa balbúrdia lá fora, mas o pessoal está numa festa lá, né? Pro programa de Rubem Ribeiro. Isso, está numa festinha. Mas aí o que acontece? A gente teve esse episódio do Flávio Bolsonaro, que ele foi investigado, a movimentação financeira foi levantada pelo COAF e com essa movimentação tendo sido levantada, o Flávio Bolsonaro entrou com um pedido na Justiça para que todas as investigações do COAF só ocorram após pedido judicial. O COAF é um órgão que existe para isso, justamente para poder agilizar essas demandas, para poder perceber movimentações estranhas nas contas de qualquer cidadão. Então essa decisão do Dias Toffoli, ele atendeu ao pedido do Flávio Bolsonaro, né? Então, ele atendendo ao pedido do Flávio Bolsonaro, qualquer informação do COAF às autoridades agora, ela só ocorrerá se for motivada por decisão judicial. Né? E isso faz o Brasil retroceder a uma legislação de 10 anos atrás. O Brasil tinha se modernizado nisso aí. Era uma das ferramentas mais importantes no combate à corrupção, no combate ao crime organizado, no combate, por exemplo, à lavagem de dinheiro de traficantes de droga. E estranha que essa provocação tenha partido da família do presidente da República, de um cara que foi eleito prometendo acabar com a corrupção, prometendo transparência, prometendo agilidade no combate ao desvio de recursos. Então, quando a coisa atingiu o calo dele, o calo da família dele e o calo dele também, porque nessas movimentações que o COAF revelou, há depósito do senhor Queiroz, que é grande vendedor de carro, o operador do esquema, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Assessores que devolveram dinheiro para o Flávio, já passaram, já trabalharam, supostamente devolveram, está em investigação ainda, trabalharam no gabinete do Jair Bolsonaro, deputado também, enfim. Olha só, né? É uma notícia... Meio emaranhado, meio uma teia de coisas, isso. Né? A notícia mais preocupante da semana, realmente, foi essa. Tomara que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reverta essa decisão, inclusive em 2016 isso já foi tema de pauta no Supremo. O Supremo já definiu que o COAF teria essa independência para poder atuar, que não necessitaria das informações elas serem solicitadas primeiro pela Justiça, para que elas pudessem alertar as autoridades sobre movimentação suspeita. E isso também é o seguinte, né, Renato? É curioso. Aí hoje tem gente que ou não está falando nada dessa decisão do Toffoli ou está defendendo. Não, tem que ser a justiça mesmo e tal. Beleza. Só que aí o que acontece? Vocês lembram das manifestações que estavam sendo feitas? COAF tem que ficar com Moro, porque Moro vai moralizar o COAF. Nós queremos o COAF na justiça. Então, o presidente Bolsonaro aí, que manda politicamente em todos os seus filhos, mostrou o que ele realmente quer com o COAF. Você sabe o que me preocupa, PC, no brasileiro? É o seguinte, o brasileiro ele vota sem analisar um mínimo da história brasileira. É isso que me preocupa. Porque, assim, tem coisa que está completamente escancarada na cara das coisas. Assim, está escancarado, sabe?
Se você conhece a história do Brasil, eu vou devolver a bola para você, mas eu quero emitir esse comentário. Se você conhece a história do Brasil, você sabe o que é capaz de dar certo, o que é capaz de tentar dar certo, o que talvez seja uma incógnita e o que não vai dar certo. Por exemplo, você tem uma controladoria ali de atividade financeira que está vendo, olha, tem um cidadão que está movimentando dinheiro de uma maneira muito contundente. Está fazendo uma movimentação financeira completamente atípica para os padrões, inclusive do imposto de renda dele. E aí você tem um órgão desse para poder alertar as atividades, alertar as autoridades. Então agora o que acontece? Só alerta as autoridades, só pode alertar as autoridades se a justiça provocar. Entendeu? Então é o seguinte, isso aí é uma ducha de água fria no crime organizado. Total. Isso é uma estrutura, gente, de 10 anos atrás. Então aí o que acontece? Temeroso pela consequência que daria das suas movimentações financeiras, certamente escusas, né? Certamente escusas. O Flávio Bolsonaro provoca o Supremo Tribunal Federal e o Dias Toffoli. Aquele Dias Toffoli que o pessoal fala, é petista, é comunista, foi advogado-geral da União do Lula. Ele que foi o cara que protagonizou o maior favor jurídico já feito para a família Bolsonaro até aqui, em termos de Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação complicada. Então, vou aqui só, Nailã, para a gente finalizar o comentário, dar bom dia para Regi Carvalho. Ronaldo da Príncipe Verde já antecipa um comentário do futebol. Ele fala que o VAR vai acabar com o futebol, que ficou chato. A Letícia Novato dá bom dia, pessoal. Para conhecermos, temos que estudar. E, infelizmente, somos um país muito mal educado. Isso é verdade. Total. Mal educado e incoerente. Engraçado, Nailã, que é o seguinte, minhas redes sociais, elas provocam muitas discussões. E assim, eu vejo muita gente às vezes de rolinho pequeno, de incoerências pessoais gritantes, defendendo coisas assim horrorosas por pura paixão política, por puro fanatismo, desconhecimento, propagando fake news, inclusive, né, PC? Gente que eu que te acompanho recentemente teve um problema de fake news. Então é complicadíssimo, né? Então, enfim, é isso aí. O Brasil temos também a situação de mudança na educação, que eu vou querer comentar amanhã, mas que não são, assim, antecipando já uma coisa do jeito que o pessoal pensa, esse futurice não é tão ruim assim, não. Certo. Você fala em relação à ajuda às universidades, você né? tem que tirar o preconceito, né, em cima do preconceito com razão, em cima do ministro Abraham Weintraub. Mas a proposta, ela não é esse inferno que o pessoal está querendo vender, não. Pelo contrário, ela pode melhorar sensivelmente alguns setores da Universidade Pública Brasileira. Muito bem, tá aí a análise do nosso querido PC. Antes da gente fechar então essa parte política, até porque acho que nosso convidado já está aguardando, né? Eu quero me candidatar para mais 3 embaixadas, que eu tenho total condição de ser embaixador em mais 3 lugares. Alemanha, Bélgica e Holanda. Porque, pela quantidade de cerveja que eu tomo, eu posso ser embaixador tanto na Alemanha, ainda bem que você explicou essa embaixada da Holanda aí, bicho. Ainda bem que você explicou a embaixada. Deixou eu molhar o bico, porque... tá doido. Ó, Gustavo Lisboa, tá ali, ó, um abraço pra torcida do Flamengo, o cheirinho continua. Eu falo, o Flamengo gosta de passar uma vergonha em casa, mas vamos deixar o esporte pra depois. Eu queria pedir desculpa pessoal, gente, porque eu perdi um pouco a concentração durante o comentário. Deu pra perder. Porque a gente teve um ruidinho externo aqui. Isso, deu pra perder. Confundiu a cabeça. Deu pra perder. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar aí sobre
falta da vacinação, né? Qual será aí então a ação, né, do município em virtude do anúncio do governo estadual de que não haverá vacinação antirrábica este ano. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Muito bem, são 8 horas mais 27 minutos, nós estamos de volta aqui no nosso Depois do Café para a gente falar exatamente sobre as ações do município para a próxima campanha de vacinação que não vai existir por parte do governo. E aí nós estamos recebendo aqui o nosso querido Flamarion do Centro de Controle de Zoonoses para falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, Flamarion, bom dia para você, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Depois do Café, estou aqui para a gente poder prestar as informações à nossa população. Hoje a gente tem uma série de informações lá do CCZ, atividades que a gente tem desempenhado para melhor levar essas condições para a nossa população e evitar adoecimento através de vetores ou animais peçonhentos. Pois é, e a gente já foi surpreendido aí com o anúncio da não campanha de vacinação, né? Ela não vai ocorrer esse ano, ou pelo menos o governo não vai liberar as vacinas, ou não tem, enfim, qual a informação que você pode trazer para a gente nesse sentido, Flamarion? E segundo, o município vai ficar sem essa campanha? Na verdade, o governo ainda não sinalizou para o município, nós não recebemos nenhuma informação que a campanha está suspensa. Nós já estamos com toda a logística pronta, 81 postos de vacinação em toda a cidade. Essa campanha irá acontecer a partir do dia 3 de agosto e vai se estender para a zona rural nos dias 18, 24 e 1º de setembro. Mas vocês já têm as vacinas para a campanha acontecer? Na verdade, o Estado já nos sinalizou com 60 mil doses, que é o que a gente precisa para vacinar esses animais no município. Então ela já se encontra na parte da epidemiologia do Estado, e a referência do Estado já entrou em contato, inclusive a gente já está até com a parte de frios para acondicionar essas vacinas. Então, no caso, o que está ocorrendo é o aguardo, né, por parte então do município, já para as doses de vacina. Sim, o Estado ele não mostrou para o município que não tem essas doses. Pelo menos a informação que a gente tem é que essas doses estão reservadas para o município de Montes Claros. Então, para 2019, essa informação então não procede? Não tenho conhecimento dessa informação que não terá campanha de vacinação esse ano. Tá certo. Por favor, Mário, então começa mesmo quando? Dia 3, né? Dia 3 de agosto, nós teremos 81 postos de vacinação no município. Esses postos, eles basicamente são as unidades básicas e algumas escolas. Teremos alguns postos móveis
como exemplo praças, aqui da né? Praça Isso. Flamarion, onde a gente tem um posto de vacinação, que ele funciona até meio-dia, e a gente desloca para um outro local. Praça do Santa Rita também eu sei que tem também. Também, né? também. Abraço aqui para Edmilson Faria, professor Braulio Brant, que fala que o programa tem temas relevantes para o cotidiano. Show! Alguma novidade sobre... Na antirrábica, então, a turma pode levar os animais para vacinar, porque a partir do dia 3 de agosto nós vamos ter essa vacinação aí espalhada pela cidade toda. As vacinas ainda não chegaram, mas o Estado falou que vai liberar. Sim. Na verdade, o que a gente tem já de tudo pronto? A logística está pronta, a equipe está pronta, só no aguarde dessas vacinas, onde o Estado não mostrou que não vai fornecer essas doses para o município. É uma situação muito interessante para o município de Montes Claros, que nós somos a maior cidade do norte de Minas. Não acontecendo essa vacina aqui, nós tivemos o vírus rábico no município no ano 2018. Então é essencial que essa campanha aconteça no nosso município. Inclusive essas informações estão no site do município, todos os postos de vacinação estão lá. O professor Braulio está fazendo uma pergunta aqui para você, Flamarion, se o município tem um programa de castração animal, que na opinião dele seria mais do que necessário. Na verdade, a gente ainda não tem esse programa de castração, onde nós estamos já viabilizando 2 trailers móveis para castrar esses animais. A gente tem expectativa de que esses veículos cheguem no município daqui 5 meses, que é aquele tempo de licitação, que é tempo de ter todo o material, o acondicionado nesse trailer para que os nossos médicos veterinários prestem esse serviço para o município de Montes Claros. Bom, vamos falar sobre uma outra coisa aqui, que é a questão da dengue, né? O Lira, ele está suspenso e por quê, Flamarion? O Estado ele orientou todos os municípios mineiros, pela nota técnica 18, a suspensão do Lira do mês de agosto, como foi feito também no Lira do mês de maio. Nós enfrentamos praticamente uma epidemia no nosso estado. A orientação é que faça esse trabalho em torno dos casos suspeitos, para que a gente evite que a população adoeça muito mais. Então essa é a explicação da suspensão do Lira. Flamarion, voltando ainda à questão aí dos cachorros e tal, dos animais, há um tempo atrás a zoonose, até uma campanha bem interessante também que ela fazia, que ela fornecia a protetores e até para a população em geral, a tal daquela famosa coleira Excalibur. Teve uma época que a gente ia lá na zoonose e pegava. Tem alguma previsão de essas coleiras tornarem a ser disponíveis à população, a protetores e até a população em geral, e colocar animal de rua para evitar a questão do mosquito, do carrapato? Da leishmaniose, perdão, causar? Sim, o que acontece? Nós tivemos um trabalho experimental no município de Montes Claros, devido a ser uma região endêmica, onde nós tivemos alguns casos de leishmaniose humana, leishmaniose visceral. A gente tem por ano no município de Montes Claros identificado quase 2.000 animais com leishmaniose. Dentro daquilo que o governo sinaliza para todos os municípios e o que a lei permite, que esses animais com leishmaniose, a indicação é eutanásia, a não ser que o proprietário ele queira fazer o tratamento desse animal. Por um outro lado, com relação às coleiras, o Ministério da Saúde já sinalizou para os municípios que são endêmicos que possivelmente para o ano de 2020 essas coleiras vão estar retornando para esses municípios. Lembrando que no ano de 2018 nós tivemos 46 casos de leishmaniose com 4 óbitos. Até a presente data a gente está com 10 casos. A gente entende que esse ano será um ano bem mais tranquilo com relação à leishmaniose no município. Muito bem, né? Então está aí as informações. Agora, você falou que ainda o município se pede a orientação é a eutanásia, né? E qual a orientação que se dá em relação aos donos, né, dos animais, sobre cuidados e também sobre essa questão de saber ou não se o animal está infectado? Na verdade, não é o município que indica a eutanásia. O próprio Ministério da Saúde, pela campanha, nas campanhas de saúde pública voltado para a questão animal,
a indicação, porque é considerado uma zoonose, é fazer eutanásia com esse animal positivo. Nós temos um trabalho dentro do Centro de Zoonose, que é o DPP, que é um teste rápido para diagnosticar preliminarmente essa leishmaniose. Nós temos uma equipe também de 30 servidores que estão fazendo esse trabalho em todas as residências. Aí você me pergunta assim, é suficiente? Nesse momento sim, porque a gente está com a situação controlada com relação à leishmaniose no município. Nem todos os animais. É uma situação muito grave no município de Montes Claros com relação à leishmaniose, é a grande quantidade de criação de galinhas no município. É onde você consegue identificar mais o flebótomo, que é um mosquito que transmite a leishmaniose. Então é uma combinação perfeita de vírus com a reprodução do mosquito que se dá através de matéria orgânica e com os cães que são hospedeiros natural para que chegue ali e o mosquito encontre esse reservatório de leishmania para transmitir à população. Mas as campanhas têm sido feitas em todo o município, inclusive na zona rural. Vamos falar de um outro assunto aqui também, que tem preocupado a população, é acerca dos escorpiões. Existe um controle, um levantamento do Centro de Zoonoses sobre os locais onde há mais infestação? Na verdade, nós temos uma série de bairros no município hoje. Posso citar aí Maracanã, Independência, Major Prats, Delfino Magalhães. São locais onde tem aparecido muito escorpião. Nós temos agora um trabalho voltado para a captura desses animais peçonhentos para enviar para o Instituto Butantan para a fabricação do soro, que tem faltado em todo o país. Então é um papel do CCZ fazer essa captura desses animais e para que os hospitais não fixem o soro. O professor Edmilson Faria está ligado pelo canal 20. Né? A gente vê aí a preocupação do pessoal do Centro de Controle de Zoonoses e eu queria que você falasse um pouco mais da expectativa dessa questão da epidemia de dengue. Né? A gente toda hora ainda está havendo casos de dengue, tá perdurando mais do que o esperado, ou está dentro do que era o controle? Na verdade, em Montes Claros a gente já tem uma diminuição desses casos. O que aconteceu nesse ano, com a diferença, e que foi diagnosticado nas próprias unidades básicas dos hospitais, é que foi uma dengue com um tipo de vírus 2, onde a população que foi acometida com essa dengue sentiu sintomas diferentes, como vômito, como dor abdominal. Nós tivemos registrado no município mais de 8.000 casos suspeitos da doença, com aproximadamente 400 casos confirmados. O grande problema para que você faça enfrentamento com relação à dengue em todos os municípios são a subnotificação, onde a população não procura a unidade básica e ele tem ali um período de 7 dias, que é chamado período de viremia, onde o mosquito vai ali alimentar de sangue para ele fazer a sua próxima prole e começa a repassar essa doença. Porque a partir do momento que a população procura a unidade ou o hospital, vai gerar uma notificação onde o Centro de Zoonoses vai estar fazendo o bloqueio de transmissão rápida e aí a gente vai conseguir ter êxito no avanço da doença e conseguir conter. Muito bem, então nós queremos agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso Depois do Café, porque as informações são sempre importantes e esclarecedoras, né, Flamarion? E qualquer novidade, né, você já deixou a população tranquila, não vai ter problema. O professor Edmilson falou que está ligado no canal 20, né? Canal 20, né? Grande abraço, professor Edmilson, um grande abraço. Aliás, uma quantidade muito grande de pessoas assistindo pela Vim TV, né, pelo canal 20, né? Pelo canal 20, pelo Facebook também. Falar nisso, ontem um abraço que eu mandei lá para minha turma lá, o resto da turma que eu não citei, revoltou, fez montagem minha no grupo, coisas até do Eu concordo com eles, eu concordo. Que
impróprias pro horário. Eu concordo. No bloco de esporte, então, eu quero mandar um abraço pro resto da galera que faltou ontem. Tá na dívida, né? Tá, Vai ter que exatamente. pagar. Flamario, então muito obrigado, né? E a gente já ficou tranquilo em relação à vacinação antirrábica, né? A população vai ficar tranquila. E também outras informações acerca do que o Centro de Controle de Zoonoses vem realizando. Você fica à vontade para sempre estar aqui conosco. Eu agradeço o espaço. É muito importante a gente esclarecer a população. A Prefeitura tem feito o papel que é tentar diminuir esses agravos dentro do município. É o nosso papel de melhorar essas condições. Haja vista que o investimento feito hoje na questão do saneamento básico passa também pela questão dos vetores. Aí você vai ter uma diminuição na questão de animais peçonhentos. O número de casos de rato dentro das casas também vai diminuir, porque isso tudo passa pela questão do saneamento básico. Mais uma vez, eu agradeço o espaço e estou à disposição para qualquer esclarecimento de vocês e da população em Montes Claros. Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as informações esportivas. O Cruzeiro se classificou ontem, apesar de ter perdido para a equipe do Atlético Mineiro. E vamos ver como é que ficou também o chaveamento, não é isso, Mazola? Copa do Brasil, então, só para aproveitar antes do convidado ir, o convidado hoje amanheceu com raiva, precisando de vacina, ou amanheceu na boa? Tô com raiva porque o Flamengo não passou. Tá certo, né? Perdeu em casa, né? Empatou e perdeu nos pênaltis. Tá certo, então. Continuamos. Diego querendo bater pênalti daquele jeito também fica difícil. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Muito bem, 8 horas 43 minutos, 8 horas 43 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. E agora vamos falar aí das notícias do esporte. Pois é, Merlan, antes das notícias de esporte aí, quero agradecer, aqui passamos agradecimentos a nossa amiga Cláudia Bart, né, que esteve aqui falando daquela questão animal da feijoada, mandou lhe agradecer pelo apoio ontem, pela divulgação que a gente fez do evento, né? Olha, agradece ao pessoal da Vim TV por vocês terem divulgado o nosso evento, que vai ser no sábado, lá a feijoada do grupo Eu Salvo. A gente é que agradece aí a parceria. E os meus amigos lá... Você vai na feijoada, Mazola? Feijoada, sábado. Vai ter uma lá cervejinha? Esplanada, vai ter uma cervejinha, a feijoada é boa, vai ter música ao vivo, vai ser... É bem bacana, uma festa bem legal, já está na quarta feijoada. E ontem eu mandei um abraço para a turma lá de Floripa, e os que não receberam abraço ficaram enciumados. Então eu quero mandar um abraço aí para o Eduardo Mertens, né, que é do meu grupo lá, para a Raça do IE, Raça do Instituto Estadual de Educação, um grupo que é amigo aí há mais de 30 anos, Eduardo Você tem Mertens. que falar o apelido dos caras. Macarrão, Eduardo Mertens. O Eduardo até, lembra que eu falei porque recentemente passou por aqui, que teve em Salinas,
É esse mesmo, o Eduardo. Aí tem também lá o Anderson Roberto, eles não têm apelido, era Anderson, Dinho chamava de, né, Anderson. Tem também o Murilo Carione, o Alexandre Mafra, o Alexandre Vecchietti, toda aquela turma aí que faltou o abraço ontem. Então esses 5 aí ficaram enciumados aí. É uma galera que a gente é amigo desde lá da quinta série. Qual era o seu apelido, Mazola? Apelido Mazola, era Mazola mesmo. Eu acho que não, mas tudo bem. Então hoje, depois de adulto, no grupo virou gordo odioso. Tudo bem, né? Então, e a galera tá na live aí, PC? A sua? Vou ligar a live novamente. Tá certo, beleza, né? Até porque tinha gente aí falando de futebol, né? Quem fez já tava... Eu tinha que mandar um WhatsApp aqui pro... Nossa, mãe, né? O WhatsApp. Tá certo. Pois é, ontem então tivemos aí as quartas de final da Copa do Brasil, agora vamos para as semifinais. De um lado, o Grêmio Atlético Paranaense, do outro, Cruzeiro e Internacional. Dos palpites ontem, eu fiquei em 50%, né? Que eu apostei em Cruzeiro, Bahia. Eu achei que o Bahia ia eliminar o Grêmio. Acreditava também que o Palmeiras eliminaria o Internacional. E o Flamengo, eu achava que o Flamengo gosta de passar vergonha em casa. E ontem, mais uma vez, acabou sendo eliminado. Mas voltando ao que é nosso aqui, o Atlético e o Cruzeiro Super Clássico, dentro do que a gente esperava, né? Infelizmente, agora eu quero até perguntar para o PC, eu falava com o Nairlan no início do programa, seria muito leviano da minha parte, PC ou não, acreditar essa eliminação do Atlético ao chapéuzinho que o seu Elias quis dar lá no primeiro jogo, que acabou originando o terceiro gol do Cruzeiro. Se não acontecesse aquele terceiro gol na primeira partida, o Atlético poderia ter melhor sorte no jogo de ontem? Se não acontecesse aquele terceiro gol, se o Elias tivesse marcado a bola do Pedro Rocha com a felicidade, né? Se o Hever e o Zé Wellington não protagonizam aquela lambança no meio. Mas assim, tirar o mérito da vitória do Cruzeiro também na primeira partida é complicado. O Cruzeiro não venceu aquele jogo única e exclusivamente por conta dos erros do Atlético. O Mano Menezes mexeu na escalação, colocou o Pedro Rocha, que é um jogador agudo, para poder fazer tanto Fred, que ontem, né? Na mudança do esquema do Cruzeiro, a entrada do Fred, saída do Thiago Neves prejudicou demais o time, né? Mostrando o nó tático que o Mano Menezes tinha dado. Enfim, foi o Elias foi infeliz, né? Jogou pessimamente mal na primeira partida, ele e vários jogadores do Atlético, e que se redimiram ontem, né? Enfim, mas de maneira não suficiente para poder classificar. O Cruzeiro mais uma vez mostrando assim o seu gigantismo em relação à Copa do Brasil, né? Você falava, né, PC, que o Mano é talhado para isso, né? O comentário que você sempre faz é isso. Então o Cruzeiro vai para uma competição aí incrível, sempre a Copa do Brasil com Cruzeiro e Grêmio, aí na reta final. Era o que eu e Nairlan nós falávamos também off, seria isso, né? Pode se repetir mais uma final entre Cruzeiro e Grêmio, e como Cruzeiro e Atlético fizeram a primeira, né, lá em 2014, uma final regional, podemos ter uma final regional também com o Grenal, né? Pode acontecer de a gente ter uma final entre Inter e Grêmio. Agora falando sobre o jogo de ontem, né? Parabéns ao Cruzeiro, né? Agora, o que é a torcida do Atlético, né? O que é esta torcida? Só o fato a lamentar, né, que teve um torcedor que acabou falecendo, sim, né? Não sim, resistiu, teve um infarto, né? Quase 36 anos, se não estou equivocado. 35 anos, 35, né? Foi acompanhado, né, do filho de 5, né? E acabou, né? É uma paixão que realmente o coração é avassaladora, né? Como você falou, a torcida deu um show mesmo. Né? Final da partida, né? E o torcedor tá lá aplaudindo e cantando o hino, né? Então isso é que tem que ser estudado pela NASA em relação à torcida do Atlético, porque é um time carente de títulos, se nós formos analisar. Nos últimos anos tudo bem, até deu um alento ao torcedor, mas vem carente de títulos e mesmo assim é uma torcida que cresce. Eu tenho que dizer isso. Mas o Atlético ontem foi um time que se entregou, isso a torcida esperava. Perdeu a classificação, mas perdeu com dignidade. Perdeu tentando a todo momento o gol, perdeu tentando a todo momento vencer a partida. Ponto positivo do Atlético.
Ponto positivo do Galo ontem. O que eu achei ali? A mudança que ele fez no meio campo, tirando Luan, colocando Otero, melhorou o time demais. Inclusive, qualidades, né? Porque a gente sabe que o Luan tem muita correria, mas a qualidade... O Jair jogou muita bola, de primeiro volante. O Jair foi escolhido pelo Tetier, o melhor jogador. A disputa dessa primeira volância do Atlético aí vai esquentar. Porque o Martins entrou bem, tem o próprio Zé Wellison, que quando precisa de destruir, ele é mais eficiente, e tem o Jair, que jogou muito. Aquele passe do Jair para um gol que, salvo melhor juízo, o Fábio fez uma defesa milagrosa ali no Xará. Aliás, queria destacar no Atlético a atuação do coletivo. E queria destacar no Cruzeiro 2 atuações individuais. Fábio e Dedé, na minha opinião. Fábio pegando demais e Dedé soberano. Dedé não perdeu uma. Foi um zagueiro assim irrepreensível e que mostra também a sacanagem, apesar dos verões avançados, tanto de um quanto de outro, né? Que é não ter Fábio e Dedé na seleção brasileira. Agora eu também destaco isso, né? O Atlético não se entregou, tanto que buscou o gol já no finalzinho, né? O gol... E sem querer responsabilizar ninguém, o 3-0 pode não ter vindo, porque Luan entrou muito abaixo no segundo tempo, na minha opinião. Pois é, isso prejudica, né? O desempenho do time. Tudo. Né? Do ponto que o Geovânio entrou muito bem, eu acho até que o próprio Ricardo Oliveira entrou bem também. Ricardo Oliveira deu mais movimentação do que o Alejandro estava dando. O Luan entrou muito mal, completamente perdido. As bolas, assim, lançamentos todos fortes, despropositados. Não gostei do Luan, não. Agora todo a história, né, todo o script se desenhava mesmo bem para aquela coisa atleticana, né? De fazer 1-0 no final do primeiro tempo, o 2 ainda com o gol do Patrick, o gol do Patrick nos acréscimos aí no último ano, golaço, ia ser toda aquela coisa mesmo de Atlético mesmo, né? Toda aquela coisa mesmo os dois zagueiros de Atlético Mineiro. Agora mostra o quê, né? Mostra que realmente o Rodrigo Santana tem esse grupo na mão, mostra que esse grupo tem capacidade de mostrar força e fica bem fortalecido, até na minha opinião, apesar disso, sai desse confronto fortalecido para tentar a Sul-Americana e voltar para a Libertadores ano que vem. E a praga que eu joguei em Palmeiras e Flamengo, pelo menos na Copa do Brasil pegou, né? Pegou. Os dois super poderosos elencos e tal. Palmeiras, isso que eu ia falar, mostra que dinheiro não traz felicidade. Palmeiras perdeu para um Internacional que ainda não tinha dito a que veio nessa temporada, e o Flamengo eliminado pelo Atlético Paranaense, né? Cara, em casa com o Flamengo, eu repito, o Flamengo gosta de passar esse tipo. Um episódio que eu tenho muito marcante foi há uns anos aí atrás. Perder para o Atlético Paranaense em casa é duro para qualquer time. O Atlético Paranaense só joga bem lá no campo sintético deles lá. Isso. O Atlético Paranaense não tinha jogado bem fora de casa ainda. Embora vamos colocar também que até o pessoal se bem que era aí eu estava ouvindo uma rádio do Rio depois, fala, mas eles não ganharam, eles empataram também. O pessoal sempre gosta de querer desqualificar dessa questão, né? E Nicão, Merlan? Eu que pergunto pra você, que sem nego do gol de ouro, eu né? até apostei que né, o gol ainda da classificação, eu apostei que o Atlético Paranaense eliminar o Flamengo, errei as outras duas, né, que pra mim Palmeiras e Bahia iriam classificar, mas classificou o Grêmio. Agora não sou Herculano Quintanilha. Exatamente, né? Mas eu esqueci de trazer um turbante hoje. Mas tem uma previsão bomba referente a essa Copa do Brasil. Sim. O treinador campeão da Copa do Brasil vai ser um gaúcho. Nossa, mas... Os 4 treinadores são gaúchos. Essa previsão sua foi a previsão, mas... Né, agora é curioso isso. Isso porque pra mim é a previsão de Herculano Quintanilha. Né? Mas não é curioso isso, que os 4... Mano Menezes, o Daí Helman, o Thiago Nunes também e o... Foi o outro, meu Deus. Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho. Os 4 treinadores envolvidos aí na final gaúchos. Futebol gaúcho aí. E os gaúchos monopolizam a seleção brasileira há muito tempo, Exatamente. Né? Os 4 últimos treinadores da seleção gaúchos: Filipão, Dunga, Tite, Mano Menezes, né?
É verdade. Todos gaúchos. Isso. É verdade. E se cogita, e quem tem mais chance de ser o próximo treinador Renato, né? é o Renato Gaúcho, a vez é dele. É. Enfim, futebol gaúcho, um pouco naquela questão da instrução também, né? Da educação mais avançada, etc. Um pouco. Agora, final de semana, agora as equipes já se preparando para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai a Bahia enfrentar o Bahia aí de ressaca, né? E poderia ter mais um Roger, né? Também gaúcho, Roger Machado, que acabou sendo eliminado aí com o Bahia. Agora o Cruzeiro no sábado vai até a Bahia enfrentar o Bahia. E já na terça-feira tem River, né? Pela O Libertadores. Cruzeiro deve ir com um time completamente reserva lá para jogar contra o Bahia. Embora precisa postar na zona de rebaixamento, né? Não pode deixar empurrar muito com a barriga para sair dessa situação, que a hora que vê já pode ser tarde. E o Atlético vai enfrentar o Fortaleza, aí já deve enfrentar com o time titular. Curiosidade para ver qual que vai ser o time titular que sobra depois dessa eliminação, porque algumas coisas, tem algumas opções aí, algumas dúvidas o treinador vai ter. Por exemplo, dúvidas que surgiram principalmente do jogo de ontem. O Zé Welles. Titular? Acho que sim. O Martínez, né? Otero, titular? Com certeza. Luan vai pro banco então? Acho que sim. Principalmente depois da atuação de ontem. E a grande dúvida que ele vai ter na cabeça é em relação ao comando do ataque. Se ele vai insistir com o Alejandro ou se ele vai voltar com o Ricardo Oliveira. Eu tenho a impressão de que pelo desenho que estava a partida ontem, se o Ricardo Oliveira entra jogando e busca mais o jogo fora da área, era possível o Atlético ter feito mais gols. Porque o Alejandro não buscou esse jogo. O Alejandro é um centroavante que faz gols, mas a característica dele é diferente da característica do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira tem muito mais técnica do que o Alejandro. Para o saudosista torcedor atleticano, Ricardo Oliveira é daqueles centroavantes do Atlético que se enquadrariam ali na coluna, claro que não no mesmo nível, mas na coluna do Reinaldo. E eu creio que o Ricardo Oliveira, PC, ele ia trabalhar mais com Casares e com Otero. Isso. Alejandro se encaixa na coluna do Dadá. Do centroavante mais rompedor. Isso. Entendeu? E ontem, pela partida absoluta que fazia o Dedé, você precisava de abrir mais. O Ricardo, ele entrou e acho que ele foi mais participativo. Deu mais opção até para os outros e tal, coisa isso. Que então, o Alejandro queria jogar para ele. Chegou a dúvida no Rodrigo Santana, grande treinador também esse rapaz, corajoso. Mostrando que tá com esse time no banco. Na hora que ele botou o time sem volante nenhum, foi um negócio assim que me deixou surpreendido. Mas ele partiu pro tudo ou nada, deveria ter partido mesmo, né? É verdade, era o que o torcedor esperava, né? E agora deve fechar também, né, o PC, tá já virando uma novela mexicana, essa questão desse Luciano, né, que não tá jogando no Fluminense, tá falando que quer vir pro Atlético de qualquer jeito, mas essa situação não resolve, né? Ontem eu fiquei com dó, foi do papagaio quando eu vi essa notícia, porque eu falei o seguinte, pelo desenho tático que o Atlético está... eles não vão colocar o Luciano de segundo atacante se ele vier, vai ser o 9. Aí Alejandro vai pro banco, Ricardo Oliveira já tá no banco, e o papagaio, coitado, vai sair do banco. O papagaio tava no banco, aí vai ter que sair do banco. O papagaio não vai conseguir ser nem reserva do reserva, coitado. E só lembrei o Atlético, como o PC falando, no domingo vai enfrentar o Fortaleza que vem de uma brilhante vitória em cima do Avaí, vale ressaltar. Nossa. Essa do Avaí, você vai durar pelo menos um mês você falando dessa vitória do Avaí aí, né? Tá aquela coisa, né? Inclusive meu time, Figueirense, a imprensa toda nacional só fala do Figueirense, né? Apesar são 105 ações trabalhistas, Poxa. Não é para qualquer um. Figueirense, né? Figueirense tá naquela... aí a questão do clube empresa, né? Que todo mundo defende, tem o clube empresa ferrando com depende a vida da empresa. Depende da empresa. São somente 105 ações trabalhistas, jogadores em greve, e só que os times de Florianópolis estão opostos, né? Um com 105 ações trabalhistas, outro com 100 jogos sem dias sem vencer. Exato.
Exato. Aí eu quero saber o que vai acontecer primeiro. O Figueirense pagar salário ou vai ganhar de alguém, né? Que essa briga lá em Florianópolis é essa. Olha, o que acontece primeiro? Quem tá mandando um abraço pra gente, tá assistindo o programa nesse momento direto de São Vicente, São Paulo, é o Lauro. O Lauro Roque, que disse que ficou fã da reportagem dos Geraizeiros ontem, viu? Foi uma reportagem muito bacana. O meu amigo também, Luiz Fernando, quando falou do coquinho azedo, ele também falou do tal da cachaça com o butiá, né? Que lá se chama de butiá. O remédio. É o coquinho azedo. É o remédio, né? O remédio. Você tem o remédio que me cura, Mazola? Não, né? Meu Deus do céu. PC, então estamos chegando ao final aí, PC. Quinto. É isso aí. Já tá em cima, já? Tá acabando? Já tá acabando. Tá acabando? Tá acabando. Tá acabando no final, querido. Tá acabando no final? Exato. Então tá bom, então. Eu queria comentar um assunto com o PC, mas... Diga. Nós temos 3 minutos aí. PC, rapidinho, aquele assunto que você tocou antes de ontem da Tabata e tal, que estava sendo pego aí para Cristo, aí da questão da votação da Previdência. E ontem eu estava ouvindo o seguinte, que tanto o PSB como o PDT, né, estão estudando até expulsar afiliados e tal. Suspenderam, né? Suspenderam. Agora, curioso, agora deputados deles envolvidos aí em Lava Jato, em Mensalão e tal, eles não têm esse rigor, né? O motivo não é técnico dessa suspensão. O motivo é político. A protagonismo da Tabata incomoda a liderança do PDT, que é o Ciro Gomes. Ponto. O PSB está com mais legitimidade nisso aí do que o PDT até. Certo? Então há um motivo político muito claro. 2 caciques não cabem numa mesma tribo quando o assunto é partido político. A Tabata apareceu e se destacou muito. Por ela ser uma pessoa razoável, estava crescendo, passou a se despontar até como uma candidata a presidente, embora não tenha idade mínima para ser candidata, enfim. Então pegaram ela para Cristo. Simplesmente é uma burrice, um tiro no pé e um reflexo de que o Brasil autoritário, ele não está só na direita. Porque eu coloco isso, né? O Brasil autoritário está na esquerda, né? Também. Porque eu coloco isso. Outros deputados desses partidos envolvidos em tantas maracutaias, eles não têm esse rigor de punir, de expulsar. Né? Agora, quando uma pessoa é coerente e tal, vota, defende alguma coisa que ela acha que vai ser melhor para ela não para o país. Da mesma forma, quando se ataca o Flávio Bolsonaro com razão, mas há muita hipocrisia, porque e a turma do Mensalão, do Petrolão, a turma que está presa, a turma da Lava Jato, entendeu? É um negócio complicado. Por exemplo, repito, os métodos do Moro não inocentam ninguém que ele investigou. As provas estão lá. Tá? É isso aí. Tô aprendendo um pouquinho com o PC, né? Que coisa eu tenho que aprender um pouco. Você a boa convivência, a boa convivência. Exato. Eu não sei de nada. Eu já falei com você que eu não sei de nada, né? É meu boi. Vambora, gente? Vambora. Amanhã estaremos de volta. Você vai estar aqui, PC? Claro. Então tá. Amanhã não, vai estar em Spirit, vai estar em Nós vamos trazer o turbante de quem? Como é? Herculano Quintanilha, né? Herculano Quintanilha, o astro. Exato. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu.